Olá! Então, uma pergunta de muita relevância que a gente vem recebendo das instituições é como produzir videoaulas, né, agora, nesse momento que nós estamos evitando contato presencial, né, seja nos estúdios, com a equipe de produção de vídeo, de edição. Então, nós convidamos a especialista nesse assunto, que é a professora Patrícia Rodrigues, para falar um pouquinho para a gente quais alternativas nós temos, né? O que os professores, instituições de ensino podem usar de forma caseira, né? Até ferramentas também de publicação, veiculação desses vídeos e construção desses vídeos, né? Como eles têm que se preparar. Em alguns deles nem nunca fizeram produção de vídeo, né? E estão se vendo agora nesse momento tendo que enfrentar esse desafio, que até então a aula era presencial. Que dica, professora Patrícia, você teria para esses profissionais, essas instituições que estão nesse momento pensando em todas esses desafios frente à produção de videoaulas? Né? Nós sabemos a importância que tem a videoaula na modalidade EAD, o quanto que é importante para o aluno, né, ter esse momento, né, de ver a figura do professor, de ter alguém à sua frente explicando o conteúdo, de usar os recursos de vídeo para mostrar, aprofundar um conteúdo, para explicar algo um pouco mais detalhado. Então, é muito importante que a gente tenha, né, ferramentas e formas de fazer isso e que esse momento, né, não prejudique a qualidade desses cursos, né? E também, agora mais do que nunca, essa tendência, né, não chega a ser uma tendência, mas uma necessidade mesmo de passar os cursos presenciais para EAD, e os recursos de videoaula são fundamentais nesse processo, né? Ainda mais para aquele aluno que está habituado a ver o professor. Olá, Larissa! Olá a todos que estão nos assistindo. Queria fazer um agradecimento especial a você que está aí na sua casa assistindo esse vídeo. Um agradecimento especial à equipe da Delínia pelo convite. E hoje vou falar a respeito de ferramentas e também de didática para a videoaula. E eu quero começar com uma pergunta para você que está aí. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você tem que dar uma aula, quando você tem que preparar uma aula? Pensou aí? Bom, quem respondeu planejamento acertou. Pois aí, eu vou começar esse vídeo falando a respeito de planejamento, que é a base de tudo. E na videoaula, o planejamento é fundamental também, haja vista que é um processo audiovisual que nem sempre é tão simples assim, não é verdade? Então vamos lá, eu preparei alguns slides aqui. Eu quero que você acompanhe comigo e acompanhe também as dicas, porque não só falarei sobre a questão da didática, mas também das ferramentas. Vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é o objetivo da videoaula. Quais habilidades eu quero que o aluno desenvolva? Isso é básico, né? Então eu preciso saber exatamente o que eu quero que o aluno aprenda, né, com esse conteúdo. E aí tem uma outra questão que é muito importante, que é aí atrelada a essa primeira, né? Qual modelo da aula eu vou adotar? É uma aula ao vivo? É uma videoaula gravada? O que eu vou fazer, né? E aí entra a questão da produção, né? Qual a produção, os equipamentos que eu disponho, né? Se eu for fazer uma aula ao vivo, qual ferramenta de transmissão eu vou utilizar? Eu tenho que ter familiaridade com essa ferramenta de transmissão. A minha câmera, né? Que tem que ser uma câmera de boa qualidade. A minha aqui que eu estou gravando, por exemplo, é uma Logitech C920, mas tem a C922. Então são câmeras que gravam em HD e Full HD, então proporcionam uma imagem bacana, né? Outra coisa que é importante citar, que é super relevante dentro disso tudo, é quais as ferramentas eu vou utilizar. E aí entra justamente essa questão que eu estava falando, né? Que é a questão das ferramentas que eu vou utilizar. Então, estava falando a respeito de transmissão, mas aí entra também a imagem, entra a questão do microfone. Eu estou usando aqui o meu Samsung Meteor, que ele é próprio para lives, tá bem? Então, todos esses detalhes são importantes. Qual o cenário, onde que eu vou gravar? Então, tudo isso é importante para que você
tenha um sucesso na sua gravação. A pré-produção é fundamental e esse é o momento da pré-produção. Então, qual linguagem eu vou utilizar? Aí você concorda comigo que tem muita diferença, por exemplo, de eu falar para uma turma de primeiro semestre de direito e para falar, quando eu falo para uma turma do último semestre, por exemplo. Então, a linguagem é fundamental. Então, nós vimos os objetivos, né, pedagógicos, qual o objetivo pedagógico dessa aula, qual o modelo que a gente vai adotar, quais ferramentas iremos utilizar. Então, se eu vou fazer um vídeo gravado, aí eu uso outras ferramentas. Essa ferramenta, por exemplo, que eu estou usando agora é o OBS. Inclusive, eu vou citar na minha listinha, a listinha que eu vou citar para você, ele inclui também, que é uma ferramenta fundamental para que você possa gravar e também você pode transmitir. É uma ferramenta que ela auxilia a transmissão ao vivo, ela não é como o Zoom, mas, por exemplo, se eu quero fazer uma gravação no YouTube ou no Facebook, eu posso já usar a chave de stream, por exemplo, e fazer uma transmissão ao vivo usando slides, usando vídeos, usando caracteres, enfim. Então, essa ferramenta que eu estou usando, e eu sou muito da prática, quem me conhece sabe, eu vou falando e vou mostrando o que eu estou usando. Eu estou usando agora, nesse momento, o OBS, e a equipe da Delínia, logicamente, ficou por conta da edição. Mas esses inserts de slides que você está vendo aí, eu estou fazendo todo no OBS, usando uma câmera Logitech C920 e usando também o microfone Samsung Meteor e mais o meu notebook. Então vamos voltar aqui aos slides e aí, retomando essa questão do planejamento, eu quero fazer agora, e aí eu preparei algumas dicas, né, para você que quer produzir a sua videoaula de uma maneira mais dinâmica, mais interativa. E aí a primeira dica que eu dou é justamente essa, sobre fazer uma aula mais dialogada, né? Eu não posso simplesmente trabalhar com uma videoaula, né? Só eu falando, e aí, por exemplo, principalmente numa aula ao vivo, então tem que ter essa didática. Comece provocando seus alunos. Uma coisa que é bem bacana, pense o seguinte, né? Na videoaula, na aula ao vivo, eu tenho essa possibilidade de interagir com as pessoas, que é demais. Então, é nesse momento que eu tenho que interagir com o aluno, buscar estratégias pedagógicas que eu possa interagir com este aluno. Então, a aula, mais do que nunca, ela tem que ser realmente uma aula mais dinâmica, perguntando para os alunos, né, o que eu quero que eles saibam, que eles aprendam. Então eu tenho que provocar esse aluno. A outra questão, a outra dica, né, que eu coloquei aqui, uma segunda dica, eu preparei 7 dicas para vocês. Dê emoção à sua fala, trabalhe a simpatia, em especial a empatia. Porque, lógico, a gente precisa se colocar o tempo todo no lugar do aluno. Então, a gente sabe que a gente cria uma conexão quando a gente é simpática, quando a gente coloca emoção na nossa fala, né? Eu não posso simplesmente gravar um vídeo e ficar falando ali: olá, tudo bem? Sou Patrícia Rodrigues, estou aqui hoje para falar de videoaula. Senão as pessoas vão dormir, então eu tenho que colocar empolgação, né? Fazer perguntas questionadoras. Então, lógico que no comecinho da aula, você vai dar aquele tempinho de 5 minutinhos, 3 minutinhos para o pessoal chegar na sua aula. Então, nesse momento, você pode fazer brincadeiras, perguntar de onde estão, né? De onde que as pessoas estão falando, principalmente quem trabalha já na educação à distância, né? Que já sabe que trabalha com várias pessoas do Brasil todo. Mas se não for o seu caso, se for uma aula remota, emergencial, ali o presencial, o teu curso do presencial sendo transformado ali à distância, né, online, então você pode brincar com os alunos, fazer algumas perguntas, né, mas uma coisa mais informal no começo. Aí depois sim começar a sua aula. Então, tanto a videoaula como a aula ao vivo, é legal você começar com uma pergunta, né? Percebam que eu fiz uma pergunta logo no início para que você pense, para que você já faça esse exercício de mentalmente, nem se você, né, tem muita gente que verbaliza isso, mas nem que você tenha pensado, mas eu tenho certeza que você deve ter pensado em alguma coisa. Então isso provoca as pessoas, né? Provoca o aluno, que é o nosso caso. Bom, a terceira dica, que também é super bacana, é: propõe atividades coerentes com as habilidades que você quer que o seu aluno desenvolva. E aí entra algumas questões que eu acho
super importante que as atividades diretivas, né, que são aquelas mais de memorização, atividades que o aluno de múltipla escolha, elas são importantes? São, mas propõe atividades mais dinâmicas, atividades de produção, de autogestão, que o aluno faça, coloque a mão na massa e que você realmente seja mais um tutor, não um curador, digamos assim. O curador, ele tem a origem ali da sua palavra como se fosse uma pessoa que cuida das suas obras de arte, né? Então, pensa o seguinte, pensa você como um curador desse conhecimento, né? Cuidando dessas obras de arte que estão sendo produzidas pelos alunos. Então, olha só que bacana. Outro dia mesmo, a gente estava num grupo, um grupo de mulheres que são ligadas à educação à distância, as conectadas, e uma delas, a Renata Costa, perguntou: o que eu posso fazer com os meus alunos para dar uma agitada, porque eu percebi que as pessoas, né, os alunos estão se evadindo, estou vendo que eles estão meio sumidos. Aí a gente propôs até a questão do desafio. Desafio é bacana, né? Então ela lançou um desafio de lógica que foi bem legal, e aí os alunos eles tinham que fazer qualquer produção, seja em vídeo, seja em imagem, seja em texto, uma arte, né? Um post, um meme, mas que eles fizessem algo relacionado à lógica, à temática daquele material. E foi super legal porque começou a bombar. E o que ela fez? Ela fez um videozinho muito lindo, né? Muito divertido, que aí ela se vestia, ela colocou aquelas figurinhas, como se fosse um gif, né? E aí ela falando de coelhinha, né? E falando: pessoal, olha, a gente tá na Páscoa, mas chegando na Páscoa, mas o desafio tá aí para você, o desafio da lógica, né? E tenham todos uma boa Páscoa. Então ela pegou aquele momento da Páscoa, mandou a mensagem, mas também deixou o aviso para que os alunos... E aquele vídeo ela colocou no WhatsApp. Então foi uma forma que ela encontrou de forma irreverente, divertida, de provocar os alunos e chamar atenção para a questão do desafio. Então, a pergunta é: quais atividades você tem proposto para os seus alunos? Que é um momento agora que eu quero que você faça uma reflexão, né? Quais atividades que você tem proposto para os seus alunos? Né? Será que são atividades mais reativas, né? Ou são atividades realmente de produção, que faz com que o aluno realmente coloque a mão na massa? Bom, e aí a gente continua com as nossas dicas. A quarta dica, qual é a quarta dica? Se atente ao enquadramento, à sua apresentação pessoal, ao áudio e à imagem da sua videoaula, que são fundamentais para o bom desempenho, claro, da sua aula. E aí a gente até brinca, né? Porque eu vejo alguns professores com uma certa dificuldade, e a gente entende isso, de repente pode ser até a sua dificuldade de achar um melhor enquadramento, né? Ou de achar um cenário ideal. Olha só, eu tô gravando com fundo branco e com uma luzinha aqui atrás azul. Tem uma luzinha aqui de azul, olha aqui, ó. Tem uma luzinha que é aquelas luzes de jardim de LED que dão um efeito mais bacana, né? Mas eu trabalho com vídeo, eu sempre estou gravando vídeo. Mas se não é o seu caso, o que acontece? Pense o seguinte: o menos é mais, tá? Não se preocupe em querer fazer muita coisa ou querer enfeitar, não. Faça o menos. O que você tem que se preocupar? Com uma iluminação boa, com um áudio bacana, né? Então, de preferência, vá para um lugar que tenha uma boa luminosidade. Se você não tiver uma luz, aqui eu estou usando uma luz, mas você pode usar, inclusive, sabe aqueles abajures que faz assim, que tem aquela molinha, não sei o nome correto, mas ele é dobrado assim, acho que você já sabe qual que é. Aquela luminária, por exemplo, você pode colocar um papel manteiga, um clipezinho ali para dar uma amenizada, para não ficar aquela luz dura no seu rosto, e você pode quebrar um galho com ela. O importante é ter uma luz legal, uma luz suficiente para que você não fique no escuro. Outra coisa, evite, né, gravar em um lugar que fiquem pessoas passando atrás, né, e aí fique distraindo a atenção do seu aluno. Outra questão, a questão do áudio, como eu disse, gravar num lugar mais tranquilo, né? Quando você for gravar, peça pro pessoal da casa: ó, pessoal, agora eu vou gravar, preciso de silêncio. Se você vai fazer uma transmissão ao vivo, você precisa ter uma internet boa. E aí, muitas vezes, é importante que você peça para as pessoas que estão ali jogando, ou seu filho está jogando, ou seu marido está assistindo Netflix, desliguem esses sites,
Procure concentrar na sua live, por quê? Porque eu já vi, e eu já passei por isso também, de ter que desligar até os aparelhos, né? Lá atrás, no comecinho, quando eu comecei a fazer live, na hora da minha live eu tinha que desligar tudo, né? Conecta o cabo Ethernet direto no modem, no seu computador, também para isso facilita, tá? O sinal, ajuda muito, tá? Ajuda muito mesmo. Inclusive, se você não sabe, né, como é que é a sua internet, tem que ter no mínimo megabits de upload. Então, aonde que você vê isso? Tem o speed test. Depois, se você quiser, o editor, eu vou pedir para ele colocar aqui o speed test, que é bem facinho, é gratuito. Você digita lá no Google Speed Test e aí você pode colocar medir internet, aí vão aparecer vários. O Speed Test é o que eu uso. Aí você clica ali e você vai saber realmente qual a sua taxa de download, de upload, de ping, né, que é a velocidade da subida e descida do sinal. Enfim, mas o que vale muito é a questão do upload. E voltando aqui à nossa apresentação, vamos à quinta dica. Só fazer uma observação, a questão da roupa, meu querido, minha querida. Olha só, opte por roupas simples, ó, cores lisas. Olha só como que eu tô, né? Obviamente, é bom você passar um pozinho, professora, passar um batonzinho para não ficar com aquela cara de quem acordou agora ou de cara de doente que no vídeo a gente fica, né? Se eu colocar aqui a minha imagem sem maquiagem, você vai se assustar. Então, o que acontece? Sempre para gravar eu uso sim uma maquiagem, um pó, um blushzinho, né? Coloco um rímel, mas você não precisa fazer tudo isso. Um rímel, um pozinho, um batom já é suficiente, tá? Professores também, se de repente, principalmente você que é calvo, tem calvície, toma cuidado com o brilho. Às vezes brilha a carequinha, não brilha? Isso daí você resolve com um pó compacto. Você pode pegar até mesmo da sua esposa se ela tiver o mesmo tom de pele que você, tá? Mas assim, tome cuidado com as unhas, né? Assim, as unhas bem cortadas aqui. E até por conta do coronavírus, eu não tô indo no salão, mas ó, passei uma base, né? Que é suficiente, porque a gente não precisa chamar atenção. O que precisa chamar atenção é o seu conteúdo, professora. E voltando às nossas dicas, vamos à quinta dica. Não se esqueça de exercitar-se em vídeo. A prática vai te dar mais confiança e mais naturalidade. E isso acontece até mesmo com qualquer coisa que você vai fazer na vida. Agora eu vou te fazer outra pergunta, professor. Você sabe que eu sou muito de provocar, né? Já percebeu? Quando você entrou na sala de aula pela primeira vez, não te deu um friozinho na barriga? Tem alguns professores que até comentam comigo que todo início de semestre, toda vez que muda a turma, é natural esse friozinho na barriga. É a mesma coisa em vídeo, né? Então, é a mesma coisa, uma situação diferente do que você está acostumado, não é verdade? Então, a gente precisa o quê? Ter paciência com a gente mesmo, né? E exercitar. Grave-se, assista pelo celular, grave pelo celular, aliás, né? Assista-se. Isso é muito importante, esse exercício, porque realmente vai fazer com que você quebre aquele medo, aquela inseguridade frente às câmeras de vídeo. Vamos à sexta dica. A sexta dica é: nunca encerre uma videoaula ou aula ao vivo sem uma chamada para ação. E a chamada para ação, inclusive no marketing, a gente fala muito disso, de chamada para ação. Call to action. E aí eu adotei até mesmo essa nomenclatura do marketing para as aulas, para as videoaulas, para os meus mentorandos que eu atendo, não só professores, mas profissionais em geral que desejam atuar em vídeo e TV e videoaula, enfim. E essa chamada para ação é fundamental, porque o que eu quero que o aluno faça depois de assistir a minha videoaula ou a minha aula ao vivo? Eu quero que ele faça uma atividade? Eu quero que ele faça estude algum material. Então, neste momento, eu vou direcionar o aluno mais do que nunca para esse call to action. Participe de um fórum, enfim. Eu vou direcionar o aluno para essa ação. Não que você, durante o momento da sua aula ao vivo, da sua videoaula, você não vai falar. Claro que tem momentos que nós abreviamos o conteúdo, até porque tem esse conteúdo, às vezes, em PDF, mais detalhado, tem uma entrevista, por exemplo. Eu tô aqui falando com vocês e vamos supor que eu fale sobre voz em vídeo. Aí, em um momento, eu vou falar a respeito dos cuidados com a voz.
Eu vou dar uma dica ou outra, mas eu vou direcionar o meu ouvinte, o meu telespectador, o meu aluno, para que ele acesse um material que está no AVA. Então, olha, pessoal, eu estou falando aqui, eu dei duas dicas só rapidinhas, porque tem uma entrevista muito interessante com a fonoaudióloga X que vai falar a respeito desse assunto para vocês. Enquanto isso, a gente continua a nossa videoaula, mas ao término, você vai lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem e acessa essa entrevista que está bem bacana para que você possa, inclusive, cuidar da sua voz. Maravilha? Então, percebam, eu vou fazer link com os materiais que estão no AVA ou que estão em algum outro ou repositório, porque a gente sabe que muitas escolas hoje estão trabalhando com repositórios, não são ambientes virtuais de aprendizagem, são repositórios de materiais didáticos, então você tem que direcionar esse aluno também para esse ambiente. Bom, e a sétima e última dica, qual é? Use e abuse do dinamismo. E isso foi uma palavra que nunca mais eu vou esquecer na vida, porque foi a palavra mais citada de uma pesquisa. Inclusive, depois, se vocês quiserem, tem um artigo que foi publicado na BED em 2010 ou 2011, não me lembro agora. Até porque já tive outros artigos publicados no CIAED, no Congresso Internacional ABED de Educação à Distância, mas um deles eu falo justamente dessa pesquisa que eu fiz em 2009 com alunos da Uniderp Interativa, e a palavra mais citada, tanto do lado positivo como do lado negativo, foi a palavra dinamismo, ou seja, os alunos, eles querem videoaulas mais dinâmicas, eles pedem aulas mais dinâmicas e dessa forma eu vou trabalhar, né? Pensar o seguinte, eu tenho que, não posso ficar somente nos slides ou somente num vídeo tutorial, não, eu tenho que fazer intervenções, você vê que o tempo todo eu mostro uma imagem, volto pro slide, aí vou para uma miniatura, né? De repente um slide, olha aí, então eu tenho que trabalhar dessa forma para que o meu aluno realmente prenda a sua atenção nesse conteúdo. E agora vamos falar das ferramentas, dicas de ferramentas para que você possa realmente fazer a sua aula ao vivo ou aula online. Obviamente, aqui são apenas algumas ferramentas. Por quê? Porque são várias ferramentas, né? Se eu fosse falar de ferramentas, eu provavelmente ficaria aqui muito tempo e eu já estou aqui falando há 20 minutos. Então vamos lá, até para a gente falar de forma breve sobre essa questão das ferramentas. Então a primeira dica que eu vou dar de ferramenta para vocês é o GoBrunch. GoBrunch é uma ferramenta de transmissão ao vivo e ela é gratuita. Inclusive ela tem uma interface muito bacana, tá? Não é a que eu uso uma paga, tá? Mas o GoBrunch ele tem a versão gratuita e a versão paga para instituições, para empresas. Mas você, professor, você pode testar e usar essa ferramenta, e a gente tem usado, inclusive, nos nossos encontros, no último encontro das Conectadas, a gente usou essa ferramenta até para teste, foi muito legal. Agora, a ferramenta mesmo que eu uso para lives, até porque como eu trabalho com mentorias, e eu opto pela versão paga, até porque para ter um respaldo maior, é o Zoom.us. A ferramenta Zoom, ela faz também transmissão ao vivo, assim como o GoBrunch, ela grava, tanto em nuvem como no computador. O Zoom, por exemplo, eu uso a gravação no computador, eu não gravo nada em nuvem, eu gravo no computador. E aí eu tenho a possibilidade de fazer até 100 pessoas. A diferença, né, em relação que eu vejo assim, o Zoom em relação ao GoBrunch, porque a versão gratuita permite até 12 participantes usando áudio e vídeo, até 12, né? Mas o Zoom não, o Zoom eu posso usar os 100 participantes, por exemplo, com áudio e vídeo, eu não tenho esse problema. Eu prefiro o Zoom, tá? Eu uso o Zoom, embora a GoBrunch também seja muito interessante, ela é gratuita, na sua versão gratuita ela tem muitos recursos, inclusive ela grava também. E para as mentorias que eu faço, eu uso o Zoom. Agora vamos falar agora de outra ferramenta, né? Essas duas ferramentas de transmissão ao vivo, mas aí nós temos o OBS. O OBS é uma ferramenta, ele é open source, tá? É uma ferramenta gratuita, ele tem para Windows, para Mac, para Linux também. E é a ferramenta que eu estou usando agora, por exemplo.
eu tô gravando e ao mesmo tempo soltando os slides, cortando para mim. Eu posso soltar o vídeo se eu quiser. Eu posso aqui separar um vídeo, por exemplo, soltar. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui. Vamos ver se eu tenho um vídeo aqui. Se eu tiver um vídeo, ele vai aparecer aqui para vocês. Espera aí, vamos lá. Você sabia que em 2017 a educação à distância obteve um recorde histórico? Tá vendo? Então eu posso soltar o vídeo ao mesmo tempo que eu tô falando. Então é muito bacana. Eu uso o OBS, sou super fã do OBS, tá? E ele vale muito a pena, principalmente para você que tem que gravar videoaulas e precisa fazer dessa forma usando slides e não domina edição. Eu não gosto de edição. Aliás, não é que eu não gosto. É que eu tenho muita coisa para fazer, então eu já faço a direção da edição. Mas colocar a mão na massa eu não faço. Por quê? Porque demora tempo, né? Então tem as pessoas aqui na nossa produtora, né, que fazem esse trabalho, mas eu mesma não faço. E se você é como eu também, que não faz, não tem tempo de fazer, então usa o OBS, que ele é muito prático. Bem, o terceiro recurso, vamos lá, o Khan, que é uma ferramenta também de edição. É uma ferramenta que é muito similar ao Camtasia, só que ela é gratuita. Depois eu tenho para criação de design o Canva, e o Canva é muito bacana, inclusive depois, se a Delinha permitir, eu vou colocar um link aqui do Canva, que é uma videoaula bem facinho, que é justamente para te ajudar, você que não usa ainda o Canva. O Canva, para você também que não domina a arte, porque eu também não sei fazer arte, professor. A parte de design gráfico aqui na agência, quem faz é o Maurício Ortiz, né? Eu às vezes quero fazer as minhas coisas, então eu faço de forma mais rápida no Canva, porque o Canva já tem todo o layout bonitinho, tem todo o design, você só vai trocar as informações. Inclusive, se você precisa fazer um e-book, se você precisa fazer um layout bonito para os seus slides, você pode fazer ali, baixar em JPG ou PNG, e aí coloca ali no PowerPoint também a arte, fica muito legal, e você pode colocar nas dimensões personalizadas, se bem que já vem dimensões ali, os tamanhos pré-definidos, se você precisar, por exemplo, arte para Facebook, arte para YouTube, arte para apresentações, então já vem o tamanho certo, mas se você tiver alguma arte que seja num tamanho específico, você pode colocar também ali. Tem a versão paga e a versão gratuita, tá bem? Eu usei a versão paga, não difere muita coisa, algo que eu sinto falta na versão gratuita é a questão das dimensões, que, por exemplo, você pode fazer uma arte para Instagram e aí, ao mesmo tempo, ela vai fazer, na versão paga, se eu precisar dessa arte para YouTube ou qualquer outra dimensão, ele automaticamente faz esse redimensionamento. Então, é muito bom por conta disso. Mas se você não precisa disso, usa a versão gratuita que, com certeza, você vai se dar bem também. Bom, editor para celular, qual eu uso? O InShot. Se bem que às vezes tem mentorandos meus que falam, Patrícia do céu, eu não aguento às vezes editar pelo celular, realmente cansa, eu sei como que é, professor, mas se for um vídeo ou outro específico que você vai colocar no WhatsApp, ou vai colocar na rede social, ou de repente algum vídeo animado para você colocar para os seus alunos, vale a pena fazer no InShot, porque ele é muito simples, muito rápido de fazer, e tem a versão também gratuita e paga. Eu uso a paga, eu paguei mais ou menos R$ 65 e vale super a pena, tá? Até a versão paga. Eu tô muito feliz com o InShot. Inclusive, tem vídeos meus no meu canal que foram feitos com o InShot. Bom, a gente vai chegando por aqui. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, opinião, por gentileza, mande seu e-mail para contato@patriciarodrigues.com.br ou ligue ou mande seu WhatsApp para 67 98438 1299. E se você quiser saber mais sobre meus cursos, é só acessar meu site patriciarodrigues.com.br e saber mais. Inclusive, você que é de alguma instituição e precisa capacitar os seus professores, agora mais do que nunca estou trabalhando, capacitando professores aqui de manhã, tarde e à noite, que nem maluca. Bom, esses livros são livros que eu tive o privilégio de poder participar das obras, então, tanto Docência Online Independente, do professor Dr. Regis Trachtenberg, que ele reuniu alguns autores que trazem essa questão dos professores que trabalham de forma independente, que lançam seus cursos online. Tem os livros do professor João Matar, Web 2.0 e Redes Sociais na Educação, que eu fiz uma pequena participação, e Metodologias Ativas também, que eu fiz uma participação que eu falo sobre as dicas
para vídeo. Esse grandão aqui é meu último, meu recente também. Eu participei dessa obra maravilhosa que reuniu autores do Brasil, México, Argentina, enfim. E Paraguai também, né? Estou aqui, inclusive, falando agora nesse momento do Paraguai, que é Educação e Tecnologia na América Latina. Quem quiser receber o download desse material também, é só mandar aqui uma mensagem para mim, mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, o 67984381299, eu vou mandar aqui para vocês, tá bem? Com o maior prazer o PDF dele. E eu queria agradecer mais uma vez o carinho da Larissa, que é uma grande amiga, Margarete, um beijão para você também, um beijão para toda a equipe da Deline que me atendeu prontamente, né? O Wender também que está aí assistindo. Um abraço grande a você. Fiquem em paz, fiquem com Deus e eu espero que você faça ótimas produções. Tchau, tchau!